Dia Mundial do Rim. Data importante para pensar em cuidados e tratamentos também de questões associadas aos nossos rins. E por falar sobre isso, a Glaucinha está de volta ao vivo. Ô Glaucinha, toda vez que eu vou no meu médico, o nutrólogo, o Dr. Léo Borba, toda vez que eu vou lá, ele puxa a minha orelha. João, tá tomando água? João, tá tomando água? Eu tenho que tomar quase 3 litros por dia. E eu não tomo. Você também é assim? Você toma muita água durante o dia, ô Glaucinha? Ou não? Você pisa na bola também? De vez em quando eu confesso a você, viu, João, que eu esqueço. Você na correria do dia a dia, você acaba tomando menos água do que precisa. Mas também tem aquela questão de que não é só água. Eu estava conversando aqui com o médico que não é só água que vai livrar a gente dos problemas relacionados aos rins. Então, por isso a gente já vai começar com essa conversa aqui com o médico, que ele é especialista nos cuidados com os rins, que é Victor Carneiro. Bom dia. Que problemas estão relacionados aos rins? Porque quando a gente fala, tem um problema nos rins, então o que é que está afetando naquele momento? É uma dor nas costas? É o quê? Bom dia. Na verdade, é muito comum as pessoas esperarem sentir dor nos rins, como se fala. Mas a maioria das vezes as doenças começam assintomáticas. A pessoa não sente nada. O que tem que ter cuidado, por isso o dia de conscientização, é em procurar sempre fazer um check-up e pedir os exames relacionados à função renal. E aí a pessoa tem que saber quais são as doenças que favorecem a problemas renais. As principais em todo o mundo e também aqui no Brasil são pressão alta e o diabetes. Então a pessoa que tem essas duas doenças tem que manter o cuidado, fazer seus exames de rotina e nesses exames procurar fazer os exames relacionados à função dos rins. Tem um exame específico? Os mais importantes são a ureia, creatinina e o sumário de urina, que parece um exame muito simples, mas ajuda muito a gente nessa fase inicial. Agora o doutor João começou aqui perguntando para mim se eu tomava muita água, porque isso sempre acontece. A pessoa quando diz assim, para você ficar bem, não ter nenhum problema nos rins, você tem que tomar muita água. Isso adianta? Ajuda porque as pessoas bebem muito menos água do que precisam em geral e comem muito mais sal do que deveriam. Então a água ajuda. Só que isso está muito relacionado à pedra nos rins, que é a doença que realmente mais dói, então as pessoas acabam conhecendo mais a pedra nos rins. Mas é importante ter uma vida saudável. Tanto é que na fase inicial da doença renal crônica, os pacientes me perguntam qual a dieta para fazer e eu digo, é aquela dieta que todo mundo sabe que deveria estar fazendo e ninguém faz. Uma alimentação saudável, com o mínimo de comida industrializada, corantes, conservantes. Quanto menos a gente consumir qualquer pessoa disso, melhor para os rins e para toda a saúde, né? E quais são os alimentos vilões para os rins? Principalmente o sal, né? Só que a gente tem que lembrar que tem muita coisa que tem sal escondido, né? Um conhecido clássico disso são os refrigerantes dietéticos. Além de todos os corantes, conservantes, outros tipos de sais que tem nos refrigerantes, ainda tem bastante sódio mesmo, que é a parte ruim do sal. Então tudo que for mais salgado vai ser pior. Lógico, volto a dizer, corante, conservante, são sais que seus rins vão ter que eliminar, isso é prejudicial. Mas qualquer coisa que esteja relacionada a diabetes e a pressão alta também acaba sendo prejudicial. A gente sabe que aqui no Brasil, principalmente na Paraíba, a gente tem o costume de muitos temperos. E os temperos, eles também não fazem bem aos rins. Temperos naturais não tem muito problema, mas aqueles temperos prontos, todos eles são aditivos ou sal, né? Ou melhor, aditivos com sal. Então a gente vai ter esse problema. Também, você falou da Paraíba e eu me lembrei da questão do costume do brasileiro, que é o excesso em carne vermelha, isso também é prejudicial. Eu não digo que a pessoa não pode comer carne vermelha, mas tem que comer bem menos do que o hábito do brasileiro. Então a gente precisa tomar cuidado, muito cuidado com os rins, porque se a gente consegue diagnosticar antes, apesar de ser uma doença silenciosa, a gente consegue aí um bom resultado.
Isso, isso. A partir do momento que você começa a visualizar os problemas renais, cuidar desses problemas, regular o uso de medicações, isso tudo traz uma boa melhora. Até foi importante lembrar das medicações, que o uso de anti-inflamatórios, não é antibiótico, anti-inflamatórios também é bem prejudicial aos rins. E algumas pessoas, por mínima dor, já usam anti-inflamatórios, e isso não é recomendável. E falando do alimento, tem um alimento que quem tem qualquer problema renal deve evitar, que é a carambola. Certo? É uma fruta, a gente pensa que o que é natural é bom, mas também tem que ter cuidado com algumas coisas naturais. Por exemplo, a carambola é bem tóxica para os rins. Muito obrigada, viu, doutor? De nada. E pessoal, procurem cuidar, se hidratar. É só 3 sintomas que podem aparecer um pouquinho mais tardiamente, mas que é bom ficar de olho. Começar a ter muito descontrole da pressão, edemas, né, inchaços, e a urina espumando muito, mas não é qualquer espuminha, não, espumando muito, já são sinais de alerta, uma doença talvez até um pouquinho mais avançada, e aí tem que procurar o nefrologista com urgência, tá certo? Muito obrigada. É isso, viu? Você aí de casa, João, você também presta atenção, tá? Não fica só pensando que eu vou tomar água e vai dar tudo certo, não. Corta sal, corta muita coisa e faz exercícios, que também é bom. Eu volto contigo, João.